Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Joseph e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um problema utilizando progressão aritmética e a resolução desse problema por meio da linguagem de programação C. O problema diz o seguinte: uma progressão aritmética é uma série de números na forma A índice n mais 1 é igual a índice n mais r, onde o termo inicial é a índice 0 e a razão r são conhecidos. Escreva um programa que leia o termo inicial, a índice 0, a razão, r, e uma quantidade de termos da série. Ou seja, com base nessa forma, como eu comentei aqui em cima, com base nela, eu vou montar uma série de n termos, de modo que esses três valores vão ser conhecidos, a índice 0, r e n. O programa deve então imprimir na tela os n termos da série. Eu tenho que mostrar a índice 0 como o primeiro termo, a índice 1, a índice 2, a índice 3, e assim por diante até mostrar n termos, tá? Então, pegando a descrição do problema, a gente tem que um determinado termo da série ele vai ser dado por a índice n mais 1 é igual a índice n mais r, como a gente já viu. Isto é, o termo seguinte é dado pelo termo atual somado de r. Seria equivalente a dizer que o termo atual é dado pelo termo anterior somado de r. Tá? Então, dessa forma, quem é o índice 0? Como o próprio problema mostrou, o índice 0 ele vai ser conhecido. Então, o programa vai começar a execução, vai pedir que o usuário forneça a índice 0. Então, o termo índice 0 é conhecido, que é o primeiro termo. Perceba que eu estou utilizando o 0 para representar o primeiro termo, para se tornar semelhante àquilo que nós conhecemos nas linguagens de programação, tudo bem? Certo, então eu tenho o índice 0. Então, quem vai ser o índice 1? Então perceba o seguinte, aqui eu tenho a índice 0, aqui eu tenho a índice n mais 1. Então se eu quero saber quem é o índice 1, eu vou pegar esse n e vou colocar o termo atual, 0, mais 1, para saber qual é o termo seguinte. O termo seguinte vai ser dado pelo termo atual mais r. Então a índice 1 vai ser igual a índice 0 mais r. Tá? Então é justamente isso que a gente tem para a índice 1. Da mesma forma, quem seria o índice 2? O índice 2 seria 1 mais 1, né? A índice 1 mais 1, a índice 2, seria dado por a índice 1 mais r, ou seja, o termo que eu encontrei somado de r. Então, essa é a configuração para os termos. Então, para qualquer termo que eu precisar, eu vou conseguir encontrar o valor correspondente com base nos parâmetros lidos pelo programa. Então, por exemplo, se eu tenho uma série de 3 termos, começando do índice 0, essa série vai ser dada por a índice 0, a índice 1 e a índice 2. Como a gente determinou aqui nessas análises que nós fizemos, se eu substituir diretamente por cada um desses itens, eu vou ter a índice 0, o valor não foi substituído, aparece da mesma forma, e aí a vírgula vai separar o primeiro do segundo, do terceiro e assim por diante. Então, o segundo termo vai ser dado por a índice 0 mais r, que é a expressão que nós encontramos aqui. E o terceiro elemento vai ser dado por a índice 1 mais r, que é o que nós encontramos aqui. Eu fiz somente uma substituição direta pelas expressões que nós encontramos. Então, em seguida, eu posso pegar essas informações e fazer uma adaptação. Eu posso fazer uma correção de modo que esse problema se pareça com algo mais facilmente visto em uma implementação de um programa. Eu vou tornar a visão desse mesmo problema mais clara. Então, o que eu vou fazer? Nessa expressão onde tem a índice 1, eu vou substituir esse valor pelo índice 1. O que é o índice 1? Não é a índice 0 mais r? Então, no índice 2, eu vou substituir o termo, a variável índice 1, né, o termo índice 1, pelo valor que aparece na posição anterior. Fazendo isso, aqui no lugar de a índice 1 vai aparecer a índice 0 mais r, dessa forma destacada em negrito. Então, o primeiro termo está aqui, o segundo termo depois da primeira vírgula, antes da segunda, e o terceiro termo vai ser dado por a índice 0 mais r. Eu posso remover os parênteses que o resultado dessa expressão não será alterado. Então, perceba que da expressão anterior para essa, eu fiz apenas uma transformação que me dá um resultado equivalente. Em seguida, removi os parênteses e tenho outra expressão equivalente. Então,
A índice 0 permaneceu, a índice 1 também permaneceu, só que o índice 2, ó, vai ser da mesma forma, a índice 0 somado de R, está aqui o primeiro R, está aqui o segundo R. Pegando esses dois R's e agrupando, eu tenho essa forma aqui. Então, o índice 3, o índice 2, aliás, que é o terceiro termo dessa série, vai ser dado por índice 0 mais 2 vezes R. Se eu observar, eu vou perceber esse mesmo padrão nos elementos anteriores. Isso porque se eu olhar para o índice 1, a índice 1, ele vai ser dado por a índice 0 mais R. Só que esse R é a mesma coisa de eu estar multiplicando 1 com R. Da mesma forma como eu fiz aqui com 2. Então eu teria essa expressão aqui. Então o segundo termo seria dado por a índice 0 mais 1 vezes R. E aí a mesma coisa eu poderia fazer para o índice 0. Aqui no índice 0 eu não estou vendo o R, pois isso seria equivalente a multiplicar o R pelo 0. Então a minha série seria formada por a índice 0 mais 0 vezes R. A índice 1 seria a índice 0 mais 1 vezes R. E o índice 2 seria a índice 0 mais 2 vezes R. Então eu encontrei o padrão, eu consegui identificar o padrão que essa série possui. Com base nisso, eu consigo extrair algum valor desse padrão e transformar ele em algum elemento comum em programas de computador. Então, se a gente observar bem, eu tenho uma variável funcionando como se fosse uma variável de controle. A única coisa que muda de um elemento para o outro, a única coisa que muda de um termo para o outro, é o fator multiplicativo do R. É o fator que está multiplicando o R. No primeiro elemento eu tenho 0, no segundo eu tenho 1, no terceiro eu tenho 3. Então, quando eu for codificar, eu posso criar uma variável de controle que vai funcionar como um contador. Então, vou chamar de contador. E esse contador vai começar de quanto? Ele pode começar de qualquer valor desde que eu determine a condição de parada de forma adequada. Por exemplo, se eu começar de 1 e eu quero criar uma estrutura de repetição que repita por N vezes, eu vou fazer essa adaptação de acordo com o valor inicial e de acordo com o meu limite, tá? Então eu quero que um bloco de comandos associado a uma estrutura de repetição execute 3 vezes. Então, com base nesse contador, eu vou fazer com que essa estrutura execute quando o contador for 1, quando o contador for 2 e quando o contador for 3, porque o contador vai sofrendo incrementos dentro desse bloco para que a estrutura chegue ao seu limite, chegue ao seu fim, certo? Então, comparando o contador com a quantidade de termos, que é o valor 3, eu poderia ter a seguinte relação para definir a parada dessa estrutura. Ou seja, os blocos vão executar enquanto uma condição for verdadeira. E que condição vai ser essa? Eu posso definir dessa forma: enquanto o contador for menor do que 3 mais 1, porque o tamanho da minha série é 3. Então, se eu fizer 3 mais 1, eu tenho 4. Enquanto o contador for menor do que 4, eu vou executar o bloco de comandos associado à estrutura. Então, o contador começa de 1. 1 é menor do que 4, verdadeiro. Então, eu vou executar uma vez. E aí, o contador vai ser incrementado para 2. 2 é menor do que 4, verdadeiro. Vou executar o bloco. E, em seguida, vou incrementar o contador, que passa a ser 3. 3 é menor do que 4, verdadeiro. Executa o bloco associado, incrementa o contador, que passa a ser 4, e aí em seguida vai ser feito o teste. 4 é menor do que 4, falso, e aí o bloco associado a essa estrutura vai encerrar. Então essa seria uma forma de definir a minha condição de parada. Outra forma seria, em vez de fazer menor do que 4, eu posso fazer menor ou igual a 3. Então, quando o contador se tornar 4, essa condição se tornará falsa, então vai dar no mesmo, tá? Bom, como em linguagens de programação, normalmente nós começamos a contar de 0, esse é o valor utilizado pelas estruturas compostas das linguagens de programação para representar o primeiro elemento. Então, em vez de começar de 1, normalmente nós começamos de 0. E aí eu vou executar a estrutura de repetição, vou executar o bloco associado à estrutura quando o contador for 0, quando o contador for 1 e quando o contador for 2. Então a condição será semelhante dessa linha anterior que a gente desenvolveu aqui, só que com uma pequena adaptação.
E aí dessa forma eu vou fazer com que o contador, o bloco execute enquanto o contador for menor ou igual a 2. E aí o que é 2? É o tamanho da minha estrutura menos 1. Então eu posso definir dessa forma ou de forma mais comum dessa outra forma, enquanto o contador for menor do que 3. Então o contador começa de 0. Então estou na primeira iteração. 0 é menor do que 3? Verdadeiro. Então executa o bloco, incrementa o contador que passa a ser 2. Aliás, passa a ser 1. Só que eu já estou na segunda iteração. 1 é menor do que 3? Verdadeiro. Executa o bloco de comandos, incrementa o contador que passa a ser 2. E aí em seguida eu faço o teste. Contador é menor do que 3? 2 é menor do que 3? Verdadeiro. Executa a terceira vez o bloco, incrementa o contador que passa a ser 3. E em seguida comparo. 3 é menor do que 3? Falso. Se é falso, eu não vou executar uma quarta vez. Eu só executei 3 vezes o bloco associado a essa estrutura. Então é justamente isso que eu preciso fazer. Com base no contador, eu vou utilizar ele no padrão que eu identifiquei. Então eu vou utilizar uma expressão que vai ser formada pelo A0, que eu já conheço, mais contador vezes a razão, que eu também já conheço. Isso para cada termo. A única coisa que vai mudar de um termo para o outro é o valor do contador que vai ser utilizado na expressão. E a gente vai ver isso na definição do programa. Então, para criar o programa, eu vou precisar criar algumas variáveis que vão ser utilizadas. Então, basicamente, nós vamos ter A0, razão e N, que vão ser do tipo inteiro e vão ser lidos pelo usuário. O usuário é que vai fornecer esses valores. Como saída, nós vamos ter a variável termo. A gente vai fazer o cálculo com base nesses parâmetros e com base também em uma variável auxiliar que eu estou chamando aqui de contador. Com base nessas informações, eu vou fazer o cálculo do termo que vai ser mostrado na saída. E como é que ficaria o programa então? O programa começa fazendo a leitura dos valores A0, razão e N. E em seguida, eu defino a estrutura de repetição inicializando o contador. Eu vou começar de 0, o contador começa 0. Então, de acordo com a definição que a gente viu anteriormente, eu vou definir que enquanto o contador for menor do que N, então se N for 3, enquanto o contador for menor do que 3, execute todos esses comandos, e aí quando essa condição se tornar falsa, salta para o fim do bloco e aí termina o programa. Tá? O que vai ser feito durante a execução da estrutura? Eu vou calcular qual é o termo atual, com base no índice 0, no contador e na razão. Encontrando o termo atual, eu mando escrever ele na tela. E em seguida eu preciso incrementar o contador, porque é ele que está sendo utilizado para o controle de parada da minha repetição. Se eu não fizer isso, se eu esquecer de adicionar essa linha, eu vou criar um laço de repetição infinito. Um loop infinito, como é conhecido. Tá? Então, eu defini o meu programa, variáveis, programa, e em seguida vamos para a codificação. Vamos utilizar a linguagem de programação C para codificar. Eu deixei aqui aberto já um editor de texto, o terminal para compilar e executar o programa, e esse arquivo eu criei nesse diretório, na área de trabalho do meu usuário. Então o arquivo se chama main.c, eu já defini aqui uma estrutura padrão, e aí separei o meu programa em algumas partes e vou fazer a devida codificação. Então, no começo eu vou fazer a declaração de variáveis. Declaração das variáveis vão ser do tipo inteiro. E quais são as variáveis? A índice 0, vírgula. E aí eu vou definir a segunda variável, que vai ser a razão, vírgula, e a terceira variável, N. Como eu estou codificando em C, existe uma convenção que diz que a variável maiúscula representa uma constante. Como a variável n vai ser lida, esse valor é passivo, ele deverá estar passivo de modificação, então ele não será uma constante na realidade. Então dessa forma eu vou definir como um n minúsculo. Tá? Então defini as variáveis de entrada. De saída, a gente vai ter a variável termo, que vai ser calculado, e eu vou também utilizar uma variável auxiliar que eu vou chamar de cont, em vez de contador, tá? Só para simplificar, já que esse é um nome muito comumente utilizado para essa função. Defini as variáveis, em seguida eu vou fazer o meu programa, vou criar o programa. O que é que o programa faz? Ele começa lendo os valores
para 0, razão e n. Então, eu vou utilizar o comando de leitura, e em C o comando de leitura é o scanf. Scanf recebe uma string com as strings de controle que vão identificar o tipo de dados que eu vou estar lendo. Então, o primeiro valor vai ser do tipo inteiro, que é o A0, o segundo vai ser inteiro também, que é a razão, e o terceiro n, inteiro também. Em seguida, separando com vírgula, eu vou indicar quais são as referências para as variáveis para onde os valores lidos vão ser armazenados. Bom, vou fazer a leitura do primeiro valor e vou adicionar ele ao índice 0. O segundo, e comercial, razão. Não posso esquecer do e comercial quando eu estiver fazendo a leitura com scanf. E em seguida, e comercial n. Fiz a leitura das 3 variáveis. Então já estou pronto para executar a estrutura de repetição. Então começo inicializando o contador, e aí a gente definiu que ele vai começar de 0. Logo após eu vou definir a estrutura enquanto. A estrutura enquanto em C é definida pelo termo while. E em seguida, entre parênteses, eu defino a condição. A condição que a gente já viu vai ser: enquanto cont for menor do que n, faça. Então todos os comandos que estiverem entre as chaves vão ser executados tantas vezes eu tiver definido pelas variáveis de controle. Tá? Dentro do laço de repetição, eu vou executar essas instruções. Perceba que eu já fiz leia, já fiz inicialização do contador, defini a minha estrutura de controle com a condição, e aí dentro do bloco eu vou definir essas instruções aqui. Vou definir quem é o termo, vou escrever o termo e vou incrementar o contador. Tá? Então, variável termo, que eu criei lá em cima para fazer esse cálculo, recebe a índice 0 mais contador vezes a razão. Foi esse o cálculo que eu defini e a gente viu aqui anteriormente. Termo recebe a índice 0 mais contador vezes a razão. É justamente o que eu criei aqui. Em seguida, eu mando exibir o valor calculado. Printf recebe uma string de controle, %d, e vou colocar um espaço para que o programa separe essa informação do próximo item da série. Tá? E por fim, eu tenho que incrementar o contador. Eu tenho que fazer cont, recebe, cont, mais 1. Perceba que esse termo é equivalente a fazer cont mais recebe 1, que é equivalente também a cont mais. Mas eu vou deixar dessa forma, tá? E depois que o programa terminar, eu vou colocar aqui printf somente um /n para que o programa separe do texto que está presente aqui no meu terminal, tá? Salvei. Vamos compilar para ver se não existe nenhum erro. Opa, existe um erro aqui no printf. Eu coloquei printf %d, espaço, esqueci de definir a variável que vai substituir o %d, a variável termo. Salvei, volto para o interpretador de comandos e compilo novamente. Compilando, agora existe o problema relacionado com n. Eu estou utilizando um n maiúsculo, só que eu declarei minúsculo. Tá? Então vou corrigir aqui. N minúsculo, salvei novamente. Em seguida eu vou compilar outra vez. Compilei, dessa vez não apresentou nenhum problema, então quer dizer que o programa está sintaticamente correto. Agora eu tenho que executar e fornecer dados para ver se o programa está semanticamente correto. Ou seja, se tudo que eu defini está fazendo exatamente o que eu pretendo. Tá? Executando o programa, perceba que depois da compilação ter sido concluída com sucesso, foi criado o arquivo a.out. Então eu vou executar exatamente ele. Ele é o código binário que foi gerado aqui no meu ambiente. Executando, o programa começou a executar e ele está preso nessa instrução, aguardando que eu forneça 3 valores. É importante que você, quando estiver codificando em casa, coloque antes um comando para indicar o que é que o programa está aguardando, né? Por exemplo, por favor, forneça a índice 0, razão e n. E aí o usuário que estiver executando o programa vai saber o que o programa está aguardando. Vou salvar, vou cancelar esse programa, Ctrl C, vou compilar novamente. Em seguida, o programa executável foi sobrescrito e agora eu vou executá-lo. Executando, agora aparece a mensagem, né? Por favor, forneça a índice 0, eu esqueci do O, né? Razão e n, né?
E aí em seguida, ó, se eu começar a digitar, vai ficar colado. Se eu quiser dar um espaço, o que eu vou fazer? Vou cancelar novamente o programa, vou voltar para a edição e vou corrigir, né, o O que eu havia esquecido. Depois do N, eu posso colocar 2 pontos, espaço, e aí a leitura vai se dar na frente desse comando, ou então eu posso colocar um /N para que a leitura seja na linha seguinte. Vou deixar dessa forma. Salvei, compilando, executando. Por favor, forneça a 0, razão e N. Vou colocar aqui 1 para índice 0, espaço. Vou colocar 1 para a razão, espaço. Vou colocar 5 para N. Então, esses parâmetros vão ter que fornecer para mim, né, através da execução desse programa, uma série de 5 termos, começando de 1 e variando sempre de 1 em 1. O programa forneceu para mim 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a série com base nesses parâmetros. Tá? Eu vou executar novamente o programa, só que agora eu vou fornecer outros parâmetros. Vou colocar 1, e aí a série vai variar de 2 em 2, e vai mostrar para mim também 5 termos. Então, eu tenho o primeiro termo 1, e aí em seguida, somado de 2, eu vou ter o 3, 5, 7 e 9. Vou executar novamente, só que agora começando de 2. Vou começar de 2, saltando de 2 em 2, 10 termos. Tá? Então vai mostrar para mim 2, 4, 6, 8, 10, 12, até contar 10 termos. Então essa daqui foi a série gerada. Um último teste que eu vou fazer vou começar com o valor mais alto, 10. Em seguida vou informar um valor negativo, -1, e quero que sejam exibidos 10 termos. Então perceba que a razão negativa vai fazer com que a série seja decrementada em vez de incrementada. Então esse programa vai ter que me mostrar 10, em seguida 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Né? Vai mostrar para mim 10 termos. Então funcionou corretamente, quer dizer que eu consegui resolver o meu problema. E aí executem novos testes para ver se esse programa atende a todos os casos possíveis, ok? Então espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender o problema e perceber a importância de analisá-lo antes de codificá-lo, tudo bem? Então encerro por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.